Saudamos a cada um dos nossos amigos e irmãos com a paz do Senhor Jesus e novamente nos encontramos para estudar a Palavra de Deus, e isto é um motivo de alegria para mim poder estudar a Palavra de Deus e compartilhar com vocês que nos acompanham a cada dia. E como nós já falamos esta semana, nós estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos, especificamente os capítulos 6, 7 e 8. Leia na sua Bíblia estes 3 capítulos com calma, sem pressa, e nós vamos aqui ajudando nos comentários diários para que possamos ir entendendo como que a igreja começou a trabalhar no seu princípio, a igreja cristã. Oremos. Querido Pai que estás nos céus, estamos novamente diante da Tua presença, agradecido por todas as bênçãos que nos tens dado, e queremos suplicar neste momento que Teu Espírito Santo se faça presente entre nós, nos dando entendimento da Tua palavra. Abençoa cada amigo, cada irmão, onde quer que se encontra, especialmente aqueles que nos pedem orações, estão passando por algumas lutas, tribulações, provações, problemas familiares, problemas de saúde, problemas de desemprego. Tu tens a solução, sabemos, para cada caso, e que possamos nos manter confiantes em Ti e certos de que nós seremos atendidos de acordo com a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. No estudo que nós fizemos ontem, Atos capítulo 7, versos 1 a 53, nós encontramos ali Estevão perante o Sinédrio, ele fazendo aqui este longo discurso, e ele falando então da justiça de Deus que estava sobre o seu povo. Voltamos a dizer que Estevão era judeu helenita, ele nasceu fora da Judéia e depois ele veio para a Judéia, e ele então foi um dos escolhidos para que tomassem conta das necessidades, especialmente das pessoas helenitas, daquelas que não eram judeus nascidos ali na Judéia, e para que as suas necessidades fossem atendidas. Estevão era um homem cheio do poder, cheio do Espírito Santo. Estevão era um homem de boa reputação, como os demais que foram escolhidos como diáconos. E no discurso que Estevão fez, quando chegou nos versos 51 e versos 52, quando ele muda ali a expressão nossos pais para vossos pais, aqui ele estava então assumindo uma posição ao lado de Jesus, quebrando, por assim dizer, rompendo com as tradições judaicas, porque os judeus se apegavam muito à lei, ao templo, e ele aqui rompe então este laço, este elo que os ligava. E então, nos versos 55 e 56 do capítulo 7, Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Aqui, quando chegou neste ponto em que Estevão disse que estava vendo Jesus em pé à destra de Deus, o sacerdote, ele, usando de fingimento de que ele estava horrorizado com estas palavras de Estevão, ele rasgou as suas vestes. E quando alguém procedia desta maneira no sinédrio, rasgando as suas vestes, como fez aqui o sacerdote, Estevão entendeu que a sua voz seria silenciada. Estevão entendeu que ele já estava condenado à morte. E qual foi o argumento que eles usaram para condenar Estevão à morte? Foi blasfêmia. Por que blasfêmia? Porque ele disse que estava vendo Jesus em pé à destra de Deus no trono celestial. Estevão estava falando da justiça de Deus sobre o povo de Israel. Este episódio aconteceu no ano 34 da nossa era, 3 anos e meio após Jesus ter morrido. Jesus morreu no ano 31. E no ano 34, então, Estevão foi o primeiro mártir cristão, foi apedrejado e morto.
Quando Estevão foi morto, no ano 34, aqui se cumpriram as 70 profecias de Daniel, quando que Daniel disse que 70 semanas estavam determinadas sobre o seu povo. O povo de Israel teve 490 anos de prazo para poderem se firmar como uma nação escolhida por Deus. E agora, quando eles apedrejam Estevão, eles estão selando o cumprimento desta profecia das 70 semanas, e eles então foram rejeitados como nação. Israel, como nação, não é mais uma nação escolhida por Deus, como foi no Velho Testamento. Eles rejeitaram. Agora, a salvação é estendida a todo ser humano, inclusive a todo judeu, mas é individual. A salvação ela não é coletiva. Ela não vai salvar algum judeu porque ele é judeu. Não. O judeu só será salvo como qualquer um de nós se nós aceitarmos a Jesus e nos arrependermos dos nossos pecados, e então nós seremos salvos pela graça de Deus. Interessante que neste sermão que Estevão fez, ele não falou em arrependimento, como Pedro falou lá no Pentecostes, como Pedro falou naquele discurso depois que aquele coxo fora curado por Pedro. Pedro sempre falava no arrependimento. A nação tinha que se arrepender e voltar para o Senhor, mas eles não se arrependeram. E Estevão aqui, ele não fala em arrependimento. Por quê? Porque a nação já havia sido rejeitada por Deus. Agora, a justiça de Deus está sendo exercida por Jesus lá no santuário celestial, como nós já fizemos alguns estudos em semanas anteriores. Jesus, ele é o nosso advogado, mas ele também será o juiz. Ele está julgando cada caso de cada pessoa que aceita ou rejeita o oferecimento de perdão através de Jesus. Em Atos capítulo 7, nos versos 57, até o capítulo 8, versos 1 e 2, aqui nós encontramos o apedrejamento de Estevão. Interessante que quando Estevão foi apedrejado, as pessoas que iriam apedrejar Estevão tiravam as suas túnicas e colocavam aos pés de um jovem chamado Saulo. É o Saulo de Tarso, é o Saulo que depois se tornou o apóstolo Paulo. Veja que Saulo estava presente aqui. Saulo fazia parte do Sinédrio. Saulo era um homem erudito, ele era hebreu dos hebreus, ele era da tribo de Benjamim, ele era um homem altamente qualificado para fazer parte deste Sinédrio. E este apedrejamento então selou a escolha que a nação de Israel fez, rejeitando a Jesus como o Messias. Nós vamos estar ainda estudando um pouco mais sobre os primeiros líderes da igreja cristã. Amanhã nós vamos estar de volta falando ainda a esse respeito dos primeiros líderes, depois da morte de Estevão, como foi que a igreja reagiu, como foi que os primeiros diáconos, os primeiros líderes também reagiram com a pregação do Evangelho. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Voltaremos amanhã, dando sequência a este estudo, mas lembre-se, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas.